prezados irmãos, neste domingo de Dia das Mães, vamos fazer, aproveitando esse espaço que nos foi concedido, um trabalho homenageando as nossas irmãs, chamadas mães, né? As nossas mães, as mães encarnadas, as mães desencarnadas, para entregar para a família das mães encarnadas e as próprias mães rosas vermelhas virtuais, que possam chegar até esses corações, rosas vermelhas às mães encarnadas e aos seus familiares. E para as mães desencarnadas, para a família das mães desencarnadas, estamos enviando rosas brancas, virtuais, é claro, né? Mas recebam o nosso carinho que está nessas rosas, como energia, como conforto, como carinho afetivo a essas queridas irmãs que receberam esse título de mãe de uma forma bastante justa, né? É uma forma até divina, pois são mensageiras de Deus aqui na Terra, né? Então, nós queremos enviar para essas mães e vamos também lembrar das diversas mães, porque nós temos mães que têm seus filhos naturais, né? De uma forma biológica, bem natural. A essas, as nossas homenagens, né? Mas temos também aquelas irmãs que são chamadas, por exemplo, de mães solteiras, né? A nossa homenagem a essas mães que, a despeito, né, apesar dos seus pares, né, não terem aceitado, terem proposto o aborto, elas resistiram a essa ideia e não abortaram, permitiram que esse filho viesse a nascer, a despeito de todas as contrariedades, todos os problemas familiares, né? Que eles, muitas famílias levam, chamam isso de ética. Na verdade, vamos reconhecer nessas mães solteiras verdadeiras guerreiras, como as demais também são guerreiras. Mas as outras, elas têm todo o suporte da família dentro de um processo matrimonial, coisa parecida. Mas as mães solteiras, em muitas famílias, elas invadem, como se elas invadissem um campo ético daquela família e que elas passam, em muitas ocasiões, elas passam a ser, de certa forma, excluídas, né? Eu lembro bem lá do livro 50 anos depois, da nossa irmã Célia, que adota uma criança dizendo para o pai que aquela criança é filha dela, que não era um plano que tinha sido traçado contra a mãe dela, Alba Lucínia, e vamos verificar que ela é expulsa de casa, ela é excluída de uma forma bastante cruel, né? O Elvídio Lúcio chega a fazer uma simulação da morte dela, como tivesse ocorrido em outro lugar, e de lá ele traz cinzas e faz, assim, uma espécie de cerimônia para que o público, a sociedade de então, tomasse conhecimento de que a sua filha havia falecido, desencarnado. Quando, na verdade, ela foi excluída. Ela sai pelo mundo, a gente conhece toda a história, né? E que se transforma no irmão Marinho, aquele trabalhador de Jesus, né? Lá em Alexandria. Então, só para a gente ver como cada família tem os seus critérios, né? Éticos e assim por diante. Então, a despeito disso tudo, muitas dessas mulheres enfrentaram essa circunstância e não partiram para o aborto,
não partiram para uma vida fácil, e sim receberam aquele rebento com a maior serenidade, com o maior amor. Então, são as chamadas mães solteiras, que para mim, mãe é mãe, né? Não importa se é casada, se é solteira, mãe é mãe. Eu até lembro de uma passagem de uma freira que ela se comunica com o nome de Irmã Josefa. Ela, quando freira, ela teve uma menina, uma criança. E ela chega no plano espiritual, ela verifica que o maior produto da vida dela foi ter a criança. E olha que ela, como freira, trabalhou muito, né? Mas lá na contabilidade divina estava com méritos superiores aos trabalhos que ela realizou como freira, o fato dela ter sido mãe, né? Então, que a gente também possa trabalhar a possível discriminação, o possível preconceito que ainda possa estar em nós, para observar que, mesmo nessas circunstâncias, elas estão sendo mensageiras de Deus. Evidentemente que nós não estamos fazendo apologia ao sexo desregrado, mas, na verdade, mesmo nessas circunstâncias, as possíveis gravidez, as possíveis gestações que possam acontecer, que elas sejam abençoadas, né? Que foram permitidas pela lei divina que acontecesse e que chegasse a esse ponto da materialização de uma criança como filho. Muito bem. Nesse contexto, nós ainda temos as mães as mulheres que não puderam ser mães de filhos próprios, né? Mas que resolveram fazer a adoção, resolveram adotar filhos alheios, filhos de casais normais, né? Tiveram filhos, rejeitaram, e essas mães, né, adotaram. Também são dignas de nossa gratidão, né, de nosso reconhecimento. E temos outras mães, outras mulheres, que se tornaram mães através do serviço assistencial, né, serviço social, onde, então, estão, de certa forma, trabalhando para assistir crianças, filhos de outras mães que continuam nos seus lares originais, que, aliás, deveria ser o certo, né? O certo seria nós dar assistência àquelas famílias e não permitir que elas fossem, de certa forma, dissolvidas. Mas ainda é uma cultura nossa, mas os nossos parabéns, né? O nosso reconhecimento a essas mães que trabalham nesse trabalho assistencial. E ainda nós temos outras mulheres, outras famílias, outras mães, também não tendo a possibilidade de ser mãe natural, elas adotam determinadas famílias e vão dar assistência à família, né? Então, são evidências, momentos, circunstâncias que estão a nos mostrar como nós podemos ser úteis, né, dentro dessa visão espiritual, onde o amor precisa estar presente. Nós ainda temos a questão dos casais homossexuais, né? Como agora tivemos o desencarne do Paulo Gustavo, e também ele, homem, né, e estava associado a outro homem, e construíram uma família com 2 crianças via 2 barrigas de aluguéis, que lá estão agora com a pessoa que ficou, o médico que ficou, que era o parceiro dele, e que está lá, 2 crianças recebendo amor, recebendo tudo aquilo que é necessário nessa relação de família, nessa relação de pai e mãe, né, para com essas crianças. Então, que nós possamos entender, irmãos, que o que importa nisso tudo não é, assim, as convenções humanas, né? E sim o amor que está residindo naqueles corações que estão participando desse processo. É louvável todo esse trabalho, e a gente sabe que hoje, particularmente no Brasil,
nós temos uma quantidade enorme de famílias formadas por 2 homens, formados por 2 mulheres, formado por um homem e a família, os filhos, formado por uma mulher e a família. Então, nesse sentido, o conceito de família vai sendo renovado, né, revisto, para que nós possamos, de certa forma, quebrar, assim, o gelo da tradição, né, dos conceitos tradicionais, com todo o respeito a esses conceitos que são dignos também. Então, considerando isso tudo, né, nós resolvemos buscar na espiritualidade alguns conceitos que luminares do espaço nos deram através de médiuns e que hoje estão inseridos em livros, conceitos que eu, particularmente, Luiz Miller, não teria condições de conceituar tão bem quanto eles, até pela minha própria pequenez, mas que me propus a fazer a gravação dessa live, buscando nesses irmãos, nesses conceitos, informações, pensamentos que esses espíritos de luz têm acerca das mães que nós estamos homenageando nesse Dia das Mães desse domingo. Então, o primeiro que nós vamos encontrar aqui é o escritor francês desencarnado Victor Hugo, ou Victor Hugo, né? Pela médium Zilda Gama, ele manda, e está no livro Almas Crucificadas, e também no livro Dor Suprema. São 2 obras que são recomendadas para que a gente possa estudar. Então, mas vamos ver o que ele vai dizer aqui, né? Dizendo que mãe é síntese de carinho, de abnegação, de ternura, de sacrifício, de labor sagrado, de imolação voluntária. É fragmentar o coração por diversos seres, continuando integral para o amor que consagra a todos eles. Então, ela tem essa competência, né, de fragmentar o coração para com os seus filhos, né, com o seu entorno, permanecendo integral. É uma fragmentação e ela fragmenta e vai recuperando novamente, vai crescendo naturalmente, né? Então, é fragmentar o coração por diversos seres, continuando integral para o amor. Então, para o amor, essa fragmentação não deixa, de certa forma, marcas, e sim aspectos positivos, dinamizando cada vez mais esse amor, esse fogo sagrado, né, dentro daquele coração. Mas mais adiante ele vai dizer ainda na mesma obra, Almas Crucificadas, de que mãe, aquela que ama o ser que Deus lhe enviou qual dádiva celeste, e a quem ela concede o atributo divino, a vida. Veja só, é muito importante que nós observemos esse aspecto que ele está destacando aqui, que para que as mães possam reconhecer, e a grande maioria reconhece, que o filho, o ser que Deus lhe enviou, é uma dádiva celeste, que ela vai nessa concepção, ela vai conceder a vida àquele espírito que vai chegar. E aqui precisamos entender vida no sentido biológico, né? Porque a vida do espírito é só Deus que pode dar, né? Mas a mãe concede fisiologicamente a possibilidade dessas estruturas celulares que vão compor o corpo carnal, o corpo físico, para que aquele espírito possa estar atuando, aliás, que começa a atuar desde a sua formação. É bastante interessante. Então, nesse sentido, ela vai esquecendo todos os sofrimentos pelo amor que consagra a quem lhes fez padecer. É que esse padecer aqui, muitas vezes, é no sentido da gestação, porque nem todas as mulheres, nem todas as mães têm uma gestação isenta de sofrimento, né? Nós sabemos que muitas alterações vão ocorrendo
e que o espírito que está chegando traz as suas necessidades e que muitas vezes essas necessidades elas aparecem no sentido de que a mãe passe a sentir, né? Coisas que ela vai sentir, as irmãs que estão me ouvindo vão poder comprovar. Elas vão sentir coisas na gestação que é só na gestação. Passou, nasceu a criança, não tem mais aquela necessidade, aquele sofrimento, e assim por diante. Porque passa para a mãe as necessidades daquele espírito que está reencarnando, né? Mas ela esquece isso tudo, né? Mãe, amiga incomparável dos arcanjos que quebram as asas ao deixar o infinito constelado para caírem no tétrico abismo da terra. É um grande poeta, ele apresenta aqui quase uma poesia no sentido metafórico, né? De quebrar asas ou coisa parecida. A mais extensa de todas as jornadas, né? E os acolhe em seu generoso seio, beijando-os, desejando-lhes todas as venturas, todas as bênçãos celestiais, todas as alegrias mundanas. Mãe, aquela que padece as ingratidões dos filhos, chorando, suplicando ao céu, sempre e sempre auxílio, proteção para quem sejam encaminhados ao bem e às venturas. Mãe, aquela que na terra representa o próprio Criador do universo, pois ela é quem nucleia e atrai a alma, fragmento divino, átomo do Pai Celestial, para torná-la movimentada consciente pelo cérebro, pelo lado consciente, né? Então, observamos aqui também a questão de que a mãe é aquela que na Terra representa o próprio Criador do universo. Nós sabemos, irmãos, que todos nós, homens, mulheres, crianças, somos os representantes de Deus. Jesus foi o representante maior, né? O magno representante. E nós todos somos representantes em nível menor, porém, as mães são especialíssimas, né? Elas têm uma representação, elas representam Deus dentro de um aspecto especialíssimo e são aquelas que vão oferecer estruturas materiais para que os espíritos reencarnantes possam se valer dessas estruturas, fazer a formatação de seu próprio corpo, onde vão se manifestar. Então, é a mãe que oferece isso tudo, naturalmente, com o concurso dos pais, mas o grande trabalho, o grande laboratório é o aspecto reprodutivo da própria mãe, né? Então, ele vai dizer ainda, e agora aqui ele vai dizer no livro Dor Suprema, que são 2 livros, Almas Crucificadas e Dor Suprema, todos 2 do Victor Hugo. Então, ele vai dizer que mãe é a excelsa criatura que na Terra representa diretamente o Criador do universo, né? Nós até já vimos aqui há pouco. Mãe é guia e condutora de almas para o céu. Mãe é guia e condutora de almas para o céu. Se alguns daqueles filhos se desvirtuam, não é porque faltou orientação das mães, é que não houve de certa forma, uma receptividade maior daqueles filhos que também são dotados de livre-arbítrio. Eles são colocados naquele meio, naquela família nuclear, para receber das mães, daquela família, receber exemplos, né, que possam imprimir neles impressões saudáveis, né, equilibradas, mas nem sempre essa receptividade está aberta e pode haver um desvio por escolha do próprio espírito, o que vai gerar na mãe, com certeza, um sofrimento muito grande, porque toda mãe quer ver o seu filho encaminhado para o céu no momento oportuno, né? Com certeza. Mãe é um fragmento da divindade na terra sombria, com o mesmo dom do onipotente, olha só, plasmar seres vivos, onde se alojam espíritos imortais, que são centelhas deíficas.
Então, é bastante interessante isso aqui, essa possibilidade, essa prerrogativa, como assim dizer, das mães, uma espécie de outorga divina, né, de plasmar seres vivos. Porque é aquela velha história, muita gente quer ver espírito materializado, né, em sessões de materialização, e tem dentro de casa, no berço, um espírito já materializado na forma de criança. Então, são verdadeiras materializações, né? E o Fernando de Lacerda, no livro do País da Luz, ele vai dizer: mãe é o anjo que Deus põe junto ao homem desde que ele entra no mundo. É bastante interessante também isso. Vamos ver aqui, em Memórias de uma Alma, que é de Adriano de Mendoza. Ele vai dizer: mãe, que é mãe? É um ser todo amor, todo ternura, todo meiguice, todo suavidade. Um ser que não tem vida própria, pois a sua vida é a do filho. Um ser que reúne todos os amores da terra. Um ser que, qual divina vestal, sabe sustentar sempre vivo o fogo sagrado do amor. Bastante interessante essa colocação que está no livro Memórias de uma Alma, onde ele fala do fogo sagrado do amor. Esse amor, irmãos, é importante que nós entendamos que ele está dentro de nós. Está dentro da mãe, está dentro do pai, está dentro dos filhos, dentro de todos nós. Mas a mãe, ela apresenta movimentos, sacrifícios, trabalho, renúncias, que vão alimentando cada vez mais esse fogo sagrado que está dentro dela. Então, ao ela expressar esse amor, ela vai estar mandando essas energias amoráveis para o seu entorno, mas vai desenvolvendo dentro de si cada vez mais amor. Então, quanto mais ela ama, mais ela desenvolve o próprio amor. Qual é o recado que tem para nós? Para todos nós, não somos mães, né? Somos pais, somos filhos, somos irmãos, mas também temos dentro de nós esse amor. É importante que nós aproveitemos os momentos do cotidiano, os mais simples possíveis, para poder manifestar esse amor naquilo que estivermos fazendo, para que essa alguma coisa que estivermos atuando nesse cotidiano possa alimentar, né, ser a energia, ser a substância que vai alimentar esse fogo sagrado dentro de nós. Então, as oportunidades diárias, cotidianas, elas são as mais simples que fossem, elas são manifestações da misericórdia de Deus para a nossa espiritualização. Porque nós começamos a nossa espiritualização por essas situações bem corriqueiras do nosso cotidiano. Em aproveitando-as, nós vamos estar desenvolvendo cada vez mais esse fogo do amor, né? Então, nós vamos pensar bastante nisso, na importância de uma encarnação e que nós também recebemos de nossas mães essa oportunidade e, na medida que nós valorizamos a vida, estamos valorizando também o trabalho realizado por nossas mães, né? E no livro de Coração para Coração, Maria Celeste, pelo médium Valdo Vieira, vai dizer: mãe é alguém que se dilui na existência dos filhos. Que coisa bonita isso aqui, né? Mãe é alguém que se dilui na existência dos filhos. Porque assim, né? Quanto mais os nossos filhos estão felizes, bem encaminhados, principalmente no sentido moral, né? Com a ética bem desenvolvida, então, no fundo, isso é uma grande felicidade para a mãe, para os pais, né? Mas, na verdade, é ela que se diluiu naquela personalidade que foi formada com todo esse esforço dela, né? Vendo o paraíso através dos seus olhos. Ela vê nos filhos o próprio paraíso, né? E o que muitas vezes, nem sempre, os filhos estão dando esse retorno, né? E existindo pelo ritmo dos seus corações, para elas transfiguradas em santuário de amor. Então, esse amor da mãe é tão gigante, tão grandioso, que ela vê no próprio filho uma espécie de santuário para ela poder trabalhar. Então, é mais um reconhecimento dela para com Deus,
em permitir que esse santuário seja esse produto, né, da sua própria gestação, que agora está diante dela como santuário, que ela começa a adorar, a idolatrar, e às vezes até em demasia, mas por conta de muito amor, né? Então, isso está Maria Celeste que fala no livro De Coração para Coração. Também nós vamos ver o nosso Vinícius, né? Vinícius, que é o Pedro de Camargo, né? Que ele escreveu vários livros, né? Esse aqui é Nas Pegadas do Mestre. Ele escreveu em torno do Mestre e assim por diante, nos caminhos do Mestre. Esse aqui está em Pegadas do Mestre. Ele vai dizer: mãe quer dizer abnegação, desvelo, carinho, renúncia, afeto, sacrifício, amor. Numa palavra, amor. E a abnegação é uma coisa bastante interessante que nós precisamos também reconhecer com relação ao nosso comportamento, né? Porque a abnegação, ela começa quando termina o dever, né? Nós temos vários deveres a cumprir, mas na medida em que esses deveres vão sendo cumpridos, vão surgindo oportunidades que dão a impressão que não é da nossa competência, que nós não temos necessidade de dar sequência. Ali é o início da abnegação. E a abnegação, então, vai exigir, como ele diz aqui, desvelo, carinho, renúncia, né? E vai por aí afora. Então, isso, de certa forma, a mãe ou as mães fazem isso naturalmente. Nós outros ainda, particularmente de minha parte, ainda precisamos de bastante esforço para fazer isso, né? Então, Vinícius lembra isso no seu livro Nas Pegadas do Mestre. E aqui tem uma expressão do ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, nosso irmão Francisco Thyssen. Ele vai dizer o seguinte: a mãe, em sua perfeição, é o verdadeiro modelo, a imagem viva da educação, a perfeita educação na essência de sua natureza, em seu ideal mais completo, deve ser a imagem da mãe de família. Bastante interessante essas reflexões do nosso presidente, ex-presidente, Francisco Thyssen, acerca dessa perfeição que a mãe representa, um verdadeiro modelo, né? A imagem viva da educação, porque ela educa através de seus exemplos, através de seu denodo, né? De sua perseverança e assim por diante. E no livro Dicionário da Alma, de Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar alguns aspectos também. Diz assim: um coração materno em toda parte é um celeiro de luz. Que lindo, né? Um coração materno em toda parte é um celeiro de luz. É que nós nem sempre estamos com a nossa percepção tão ampliada para perceber essa luminosidade que as mães vão espalhando por onde passam. Também é um desafio para todos nós desenvolver essa percepção para não ver apenas aquela mulher que ali está, né? Mas para observar a luz que se origina dela, né? Que se esparge no seu entorno. E essa luz nem sempre é uma luminosidade que nós vamos ver. Nós vamos ver o produto dessa presença, como pacifica, como organiza aquele entorno que ali está, muitas vezes até em circunstâncias não tão agradáveis, mas ao ela chegar, ela começa com aquela sutileza a ir organizando, harmonizando aquilo que até então estava com um certo conflito. Então, é essa luz que nós precisamos perceber, porque a luminosidade mesmo ainda vai demorar para a gente poder perceber, né? Ter essa percepção. Mas o produto da luminosidade, que é a harmonia que vai acontecendo ali, isso a gente pode perceber se nós quisermos estar procurando sempre ver a paz, né? Porque nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar harmonia em todos os lugares. Vai depender da nossa visão, né? Dos nossos julgamentos, que ainda muitas vezes são muito horizontais. Que nós aprendamos a fazer essas observações
de forma verticalizada. Verticalizar a nossa visão, para que possamos enxergar a misericórdia de Deus, possamos enxergar o próprio Deus no bem que nós estamos divisando. Ele vai ainda dizer, Chico Xavier, nesse dicionário, ser mãe é ser anjo na carne, heroína desconhecida, oculta à multidão, mas identificada pelas mãos de Deus. Então, vejam, irmãos, aqui nós estamos lembrando de Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, né? Como ela ficou assim no anonimato, né? E foi de uma importância muito incrível na caminhada de Jesus, quando por aqui teve. E ainda hoje nós sabemos que ela está disponível para todos nós, a nossa Mãe Santíssima, que nós deveremos estar incluindo-a em nossas preces, no sentido de pedir a sua proteção por nós e pelos nossos irmãos, principalmente os desencarnados, né? E aqueles que nós sabemos estarem com algum tipo de necessidade. E ainda aqui, bem, agora é Luz no Lar, que também é de Chico Xavier, mas já é um livro diferente. Luz no Lar é o título desse livro. Ser mãe é ser um poema de reconforto. Ser mãe é um poema de reconforto e carinho, proteção e beleza. Isso também nós precisamos aprender a ver isso, né? Esse poema que ela representa, esse reconforto, esse carinho, essa proteção, essa beleza, né? Que está a nos envolver, né? E a gente só sabe a falta que faz quando não temos ela mais conosco de forma física, né? No meu caso, eu lembro muito bem das vezes que eu ia ali na Rua Guaratuba, na casa da minha mãe, e deitava no seu colinho, né? Ela estava ali sempre pronta para passar a mão na cabeça, no sentido, não desse sentido pejorativo, mas no sentido de carinho, de carícia, e que hoje eu procuro observar isso numa presença virtual, né? Numa presença espiritual, que a gente sabe que isso é possível na medida que a gente procura se conectar. Então, a minha mãe Catarina, também, a ela também, a minha homenagem nesse momento em que estamos passando por mais um Dia das Mães. Lembrando, isso quase que eu ia esquecendo, que hoje é o Dia das Mães, mas que o Dia das Mães são todos os dias, que a gente não esqueça disso. Mas hoje é um dia especialíssimo para que todas essas questões possam ser rememoradas, para que nós procuremos ir fortalecendo cada vez mais a nossa compreensão dessa verdade que está nas mães nossas e dos nossos irmãos, né? Luz no lar ainda. Mãe possui onde apareça 2 títulos a contento, escrava do sacrifício, rainha do sofrimento. Aqui está em forma de poema, né? E a nossa querida Meimei, a nossa Irma Rocha, né? Era a esposa do Arnaldo Rocha. A nossa Meimei, a nossa querida Meimei, no livro Pai Nosso, ela vai dizer com todo aquele carinho próprio de uma mãe hoje desencarnada. Então, ela vai dizer assim, ó, dizem que o nosso Pai do céu permaneceu muito tempo examinando, e em seguida chamou a mulher, deu-lhe o título de mãezinha e confiou-lhe as crianças. Por esse motivo, nossa mãezinha é a representante do divino amor no mundo, ensinando-nos a ciência do perdão e do carinho em todos os instantes de nossa jornada na Terra. É bastante interessante essa forma amorável, próprio da Meimei, que a Meimei é esse espírito bastante luminoso,
onde o amor está bastante presente, né? A gente pode observar pelas suas obras e pela sua história, que o próprio Chico conta, porque ele conviveu com ela, né? Conviveu com o marido dela, o Arnaldo Rocha, por muito tempo, e também com a própria Irma Rocha, que é a nossa Meimei, né? Então, irmãos e irmãs, nós estamos concluindo a nossa live de hoje, mais uma vez lembrando que estamos homenageando as mães, endereçando as mães encarnadas, rosas vermelhas. Não vamos esquecer. Que essas rosas possam traduzir o carinho, né? O amor que devotamos a todas as mães. E as mães desencarnadas, as famílias que têm suas mães desencarnadas, vamos oferecer rosas brancas também com o mesmo carinho, particularmente nós espíritas que sabemos que a vida continua, sabemos que as nossas mães que desencarnaram, elas continuam no plano espiritual, num trabalho gigantesco, né? Como nós citamos há pouco, a colônia onde se encontram as crianças desencarnadas, né? onde as mães encarnadas e desencarnadas podem estar lá para auxiliar seus filhos. Lembrando que as mães encarnadas, elas são aproveitadas na medida que elas apresentem equilíbrio emocional para estar perto dos seus filhos desencarnados no plano espiritual, sem perturbá-las, porque se elas chegarem desequilibradas, elas vão acabar também prejudicando a estrutura, né, daquelas crianças que estão sendo tratadas naquela cidade espiritual. Então, nossa gratidão a todos os irmãos e irmãs, rogando a Jesus bênçãos e paz a todos os lares, a todas as mães. Mais uma vez, vamos insistir para que a gente não esqueça da importância desse dia, da lembrança dessas almas generosas que estão na condição de mães, né? Das nossas que já foram, dessas que estão e outras que virão. Que Jesus continue abençoando a todos com muita paz, com muita luz em cada coração, hoje e sempre. Muito obrigado e feliz Dia das Mães. Muita paz.